nesse fim de semana. Olha, a gente começa falando hoje sobre um assunto muito sério e também preocupante: coronavírus. Ontem, no fim da tarde, teve coletiva de imprensa e o ministro da Saúde falou sobre os novos casos suspeitos da doença. E é sobre esse assunto que eu vou falar agora ao vivo com o Carlos Turmina. A nossa equipe está distribuída pelas ruas aqui de Cascavel, tem Ismael Elias em instantes. Carlos Turmina aparece agora na tela da informação com o nosso Multilink e tem detalhes a respeito dessa discussão. Carlos, muito bom dia para você, excelente sexta-feira. Bom dia, Wagner. Pois é, 24 horas depois da confirmação do primeiro caso positivo do novo coronavírus aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou, então, portanto, o número de casos suspeitos em todo o país e já são 132, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. Nessa coletiva de imprensa realizada ontem à tarde, ele explicou ainda que o número pode ser muito maior, porque existem pelo menos 200 casos em análise. A estimativa é que os casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil passem dos 300. Lembrando, casos suspeitos. O único caso positivo é do homem de 61 anos, morador de São Paulo, que viajou para a Itália. Segundo ainda o secretário, esse aumento no número de casos suspeitos de novo coronavírus existe por conta do intenso fluxo migratório entre o Brasil e países com casos positivos. São Paulo é o estado com o maior número de suspeitos, seguido pelo Rio de Janeiro. E o Paraná está em quinto lugar, Wagner, com 5 casos suspeitos ainda sendo avaliados. Esses casos, lembrando, são na região de Curitiba e também na região de Ponta Grossa. O Carlos muito bem disse, com todas as informações precisas, não é motivo, não existe motivo para pânico nesse momento, mas sim para redobrar os cuidados. Obrigado, já faço contato contigo novamente. Carlos Turmina ao vivo nessa edição do Primeira Hora e nós temos uma tela aqui com informações a respeito do coronavírus no Brasil. Lembrando que são 5 casos suspeitos aqui no estado do Paraná, nenhum confirmado, viu? Nós temos em São Paulo liderando com 55 casos, isso todos casos suspeitos, viu? E o estado com menor preocupação é Bahia, com 1 caso apenas suspeito. Paraná já aparece lá na quinta posição, atrás de Santa Catarina, 2ª posição no ranking brasileiro aí, Rio Grande do Sul com 24 e Rio de Janeiro com 9. Santa Catarina e Paraná ocupam a 4ª e a 5ª posição. Dessa forma, então, Santa Catarina com 8 e Paraná com 5 casos. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, nada de pânico e sim de redobrar a atenção. Ainda falando sobre o coronavírus, o Hospital Universitário aqui de Cascavel, que é referência para possíveis casos confirmados dessa doença, ele vai realizar treinamento para os funcionários. Olha só. Esse treinamento deve iniciar na próxima segunda-feira e seguir durante toda a semana. Aproximadamente 800 funcionários devem participar. Sobre isso, a gente conversa agora com o Rafael, que é diretor-geral aqui do Hospital Universitário. Explica para a gente como é que esse treinamento ele vai ser dado para esse pessoal. A gente recrutou a equipe do Núcleo de Vigilância em Saúde do hospital, então a CCIH, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, vai participar do treinamento, ministrando esses treinamentos, né? A gente havia feito o convite já para a equipe do hospital, a adesão foi um pouco baixa e eu tinha um prazo para fazer a convocação e as convocações foram feitas para acontecer a partir da semana que vem. O treinamento vai ter foco em relação a como é a conduta com o paciente, seguindo os passos que o Ministério da Saúde determina, e também o hospital criou um fluxo de recebimento desses pacientes, se for o caso de chegar a paciente para a gente. Então, eles têm que ter treinamento também de como será esse fluxo de recebimento do paciente. Isso tudo vai ser abordado nesses dias. Então, assim, não é um treinamento muito longo, porque os cuidados específicos são de isolamento respiratório, igual uma gripe comum. A conduta do fluxo interno, que é um pouco mais diferente do que é o adequado no hospital, mas é um treinamento que não deve passar de 1h30, 2 horas, e vão ser treinados todos os funcionários, então por isso que é um número grande, e também incluído nesses aí os residentes, né, multiprofissionais, os residentes médicos e as residências novas que entrarem, então todo mundo vai ter que ser treinado para saber qual é o fluxo adequado quando o paciente chegar a ser destinado para o HU. Uma ala está reservada para possíveis pacientes? Não existe uma ala específica. O que a gente determinou nesse fluxo a princípio é que a F2
onde existem leitos de isolamento, esses leitos vão ser destinados para o atendimento do paciente se ele chegar a ser direcionado para cá. A gente não chegou a bloquear o leito para não afetar o atendimento a demais, o resto da população, mas o que vai acontecer é que se o paciente for direcionado para o hospital, o paciente que estiver internado dentro do isolamento da F2, que é na enfermaria da clínica médica, ele vai ser destinado a um outro quarto que não seja isolamento para receber o paciente no isolamento adequado, onde tem uma antessala e ele tem pia para lavagem de mãos, então é um isolamento adequado para atender esse paciente. Então, por enquanto, existem 2 leitos destinados ali. Se houver uma epidemia maior na cidade, que não é o que a gente espera, mas se houver, a gente também está preparado, daí sim a gente vai precisar fechar uma enfermaria. Está previsto no plano isso, tem o quantitativo de pacientes a serem encaminhados para necessitar fechar uma enfermaria. O HU é referência, quais cidades, pacientes de quais cidades poderiam vir para cá? A gente acabou ficando como referência na macro-região. Então, além daqui da 10ª regional, entra também Foz do Iguaçu, Toledo, Pato Branco e Beltrão nessa referência ao hospital universitário. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. De Cascavel, Amanda Guedes. Obrigado, Amanda, pelos detalhes. Conhecimento nunca demais. Nesse caso, envolvendo profissionais que, porventura, possam trabalhar com pacientes infectados, não é nem questão de diferencial, e sim de necessidade. E diante da declaração de emergência em saúde pública internacional e a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil, a Secretaria de Saúde de Cascavel ativou o COI, que é o Centro de Operações de Emergências, por meio de portaria interna. O centro, ele reúne representantes dos principais núcleos de saúde pública do município e visa garantir uma resposta eficiente aos atendimentos. Entre as ações do COI estão elaborar plano de contingência municipal e estabelecer a utilização de protocolos e também procedimentos comuns para a resposta às emergências em saúde pública. O grupo poderá ser ampliado, caso seja necessário, então, inclusive está aberta a hipótese da criação de grupos de especialistas externos para aí sim debater questões específicas e apresentar subsídios para a tomada de decisão. Então, mais uma medida feita aqui pelo governo municipal no âmbito da secretaria na cidade de Cascavel, depois dessa situação de alerta que toma conta do país. 5 casos suspeitos aqui no estado do Paraná, 1 confirmado no estado de São Paulo.